selecionado um tempo importante que eu gosto muito, inclusive dentro do tema que você sugeriu, a gente tem visto um número importante de mães, né, puérperas desenvolvendo depressão pós-parto, né? Então, só fortalece a importância da gente discutir sobre o tema, né? Uhum. Gente, ir pra live chegar para as pessoas, viu? Porque é a nossa última live e a André vai trazer muita coisa boa aqui pra gente. Então, vocês têm que entregar, porque o Instagram ele não entrega. Ele é muito danadinho. Então, Tomara! Andréia, eu quero começar te perguntando sobre essa questão de relacionamento e depressão. A pessoa que ela está com depressão, como que ela se sente num relacionamento? Normalmente, assim, qual que é a tendência de uma pessoa que está com depressão se sentir num relacionamento? E até quais os possíveis perigos também que a pessoa que está com depressão pode ter ao se relacionar? Um relacionamento amoroso mesmo, por exemplo. Sim. Bom, Mailane, é uma pergunta que coloca a gente para olhar para os dois lados, né? Tanto para o parceiro ou para a parceira que, a princípio, não está em depressão, como para o companheiro ou companheira que está aí desenvolvendo a depressão. É uma condição desafiadora para os dois lados, né? Eu já tive casais que falavam, né, que o maior desafio é quem não está adoecido. E, de fato, eu acho que na relação, e se é uma relação, provavelmente, quando um dos parceiros adoece, quando uma das pessoas adoece, principalmente transtornos que não aparecem de um dia para a noite, né? A depressão, ela não se instala repentinamente, né? Ela pode ter aí uma evolução a longo prazo. Então, é difícil para os dois lados, né? A gente não dá para, enquanto relacionamento, entender essa noção de dificuldade, partindo do pressuposto que existe um lado mais frágil ou um lado mais fortalecido para enfrentar uma condição de adoecimento, né? Sim. E assim, quando eu trouxe essa pergunta também, é até a gente pensar na questão de que, às vezes, a pessoa que está com depressão, ela tem mais uma tendência, assim, de não se sentir tão amada. E, às vezes, pode até trazer mais uma cobrança. Então, ela tinha, às vezes, antes um relacionamento que estava legal, mas pelo fato de ter desenvolvido essa depressão, começa a ter essa desconfiança, porque tem muito esse pensamento negativo, né? Quando a pessoa está com depressão. E aí, às vezes, acha que o outro, pode até pensar que o outro está comigo por causa que tem dó de mim. E acaba gerando muito conflito, muito desgaste nesse relacionamento. Sim. O diagnóstico por si só, ele já coloca a pessoa numa condição de vulnerabilidade psíquica, Mailane. Então, a gente precisa entender, e talvez muito mais como profissional, entender a dinâmica de relacionamento, a dinâmica de convivência dessa pessoa, inclusive antes dela adoecer, né? Porque essa sensação de vazio, de inutilidade, né, de impotência, isso são sintomas ou são condutas que vão aparecendo no decorrer do desenvolvimento, e claro, se essa pessoa não buscar ajuda, não buscar o tratamento, são situações que, no decorrer da rotina, vão minar o relacionamento, porque o outro parceiro também pode se sentir em desvantagem, né? É uma sobrecarga emocional grande também, quando você olha para o lado do parceiro, da companheira, que está numa condição de cuidador, né? Ou cuidadora. Então, a condição do adoecimento, a gente precisa partir do pressuposto que nessa relação, quando há uma pessoa adoecida, tem um outro lado que pode ou não ser cuidador, e sendo cuidador também precisa de ajuda, porque senão ele corre o risco também de adoecer, né? Sim.
Outro ponto também que eu tinha até olhado é quando a pessoa, às vezes, ela tá com depressão, mas ela não tinha um relacionamento ainda. E a questão da vulnerabilidade também, de às vezes, assim, de ter alguém querendo se relacionar, né, com ela, e às vezes até entrar num outro ponto já da dependência emocional, tipo assim, ter um fator a mais para estar dependente emocional de um relacionamento quando se está com depressão. Na verdade, quando a depressão, não só a depressão, né? A maioria dos transtornos mentais, dos transtornos psicopatológicos, eles vão colocar esse sujeito, essa pessoa, numa condição de vulnerabilidade em todas as esferas, né, Mailane? Não só a mental, e que provavelmente a mental é a que mais aparece pela própria desconfiguração na rotina e nas relações que vão aparecer a partir disso, mas a gente precisa entender que essa pessoa, ela se desconfigura, ela se desorganiza em vários aspectos. E que, normalmente, o cuidado que a gente precisa ter é que, ao olhar para uma possibilidade relacional a partir de um adoecimento, talvez a gente tenha que ter mais cuidado também com essa pessoa que chega, né? Porque ela pode também, pode ser que ela contribua muito com essa condição, mas pode ser também que esse início de relacionamento, ele se torne tumultuado pela condição clínica da pessoa que está com diagnóstico de depressão, né? Muitas vezes, o que a gente vê acontecer normalmente é o contrário. Não é muito mais um afastamento, principalmente das relações sociais, não é? Do que, na verdade, essa aproximação em outras esferas, né? Mas pode acontecer. Eu sempre falo que é importante a transparência da realidade dessa pessoa para que ela também possa ter a oportunidade de ser cuidada também. Né? Inclusive, ser cuidado é um dos aspectos que fortalece as condutas de tratamento. Né? Principalmente, ter cuidado por pessoas que têm um vínculo afetivo importante. Sim. A Isabela fala que, assim, é importante falar do outro lado. A minha mãe está com depressão e é complicado para mim que sou filha. A gente falou aqui do relacionamento amoroso, né? Mas já entrando até na próxima pergunta também, que eu vou te fazer, como que é esse ponto de quem se relaciona, né, com a pessoa que está com depressão, tanto sendo filho, às vezes amigo dessa pessoa, tem comportamentos, por exemplo, que eu tenho ao me relacionar com a minha mãe, por exemplo, tem depressão, que vão reforçar a depressão dela, no sentido, às vezes, até dela ver vantagens em estar com depressão, e aí já responde a pergunta se existe ou não vantagem nesse ponto. E também, às vezes, comportamentos que eu vou ter que vão prejudicar, tipo, que vão fazer com que a minha mãe não saia da depressão nunca, e sim que ela continue ali. Bom, eu acho que são duas situações distintas e muito importante da gente pontuar. Né? Primeiro, essa questão da depressão no relacionamento, de fato, não se restringe a casais, a relacionamentos amorosos. Né? Existe aí a possibilidade de ter uma pessoa que a gente tem um vínculo familiar ou afetivo e ter que estar nessa condição para cuidar, né? E quando a gente olha para esse lado do cuidador, né, e a gente vê muito isso, por exemplo, filhos cuidando de pais, existe uma fragilidade a longo prazo que a gente precisa assistir nesse cuidador. Né? Eu costumo falar que o cuidador, o familiar que convive, ele precisa ser muito mais fortalecido, né? Ter uma rede de proteção importante, ver a condição do seu próprio locus de controle para um tratamento ou para uma relação, uma convivência a longo prazo, porque isso cansa, não é? A gente sabe disso.
né? Cuidar de uma pessoa que está adoecida é exaustivo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E no caso da depressão, não que ela seja uma artimanha, um argumento para a pessoa ter benefícios, né? Acho que não. Eu acho que nesse sentido seria aí uma outra condição patológica, né? Mas é possível, Sim. na vulnerabilidade psíquica do transtorno, essa pessoa desenvolver dependências afetivas, né? E que, na verdade, pode, ao contrário do que a gente possa imaginar, pode sobrecarregar muito mais esse cuidador, né? Então, a gente sabe que a longo prazo cansa muito, sabe que são tratamentos que têm uma inconstância, né, temporal de sintomas, das crises, que precisam ser assistidas, mas a gente sempre fala da importância de validar a condição do cuidador também, desse parceiro, dessa filha que cuida, né? Quando a gente olha para as orientações dentro dos aspectos de cuidados, de saúde, a gente sempre tenta fortalecer esse parceiro, esse cuidador, para que ele também se sustente psicologicamente, e às vezes até mais do que fisicamente, para relacionar com um familiar ou uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão, né? Até porque a gente sabe que os tratamentos, hoje a gente tem aí um alcance efetivo, né? Nos tratamentos, tanto os tratamentos farmacológicos como os terapêuticos, né? E claro, a gente fala especialmente do acompanhamento psicológico, que dá e fortalece a boa parte das relações. Mas não é só isso, né, Mailane? A gente precisa entender como isso se constitui na realidade, que eu acho que é o mais importante. E validar o que esse cuidador sente, né? Ele precisa falar, olha, eu estou no meu limite, olha, eu cansei. E isso não quer dizer necessariamente que ele está deixando de amar, que está deixando de gostar, que está abandonando o pai, a mãe, não é isso. Porque quando a gente valida esse sofrimento, esse desgaste, esse cansaço do cuidador, a gente pode, por aí, fortalecer essa condição de cuidador, né? Para ele sair da cena, né? Fortalecer e poder voltar, né? Sim. E até a questão aí que você falou de não aceitar também todo e qualquer tipo de agressão, às vezes por achar assim, minha mãe tá com depressão, ou meu esposo, minha esposa, sei lá, então eu coitadinho. E aí ter esse olhar de coitadinho e permitir, enquanto cuidador, por exemplo, ou então enquanto parceiro mesmo, companheiro, todo e qualquer tipo de comportamento da outra parte. Acho que é importante também isso. É muito importante porque tem a ver com o que você falou anteriormente, né? Sim, existe benefícios, existe um envolvimento com o paciente, a pessoa ela pode ter um envolvimento com o próprio diagnóstico e desenvolver a partir dali ganhos secundários que são importantes no processo de adoecimento. E que normalmente a família não é nem que não tem condição, mas ela não está apta ou preparada para olhar esses comportamentos como resultados do processo de adoecimento, né? Ou desenvolver aí comportamentos de dependência, ganhos secundários. Enquanto eu estou doente, enquanto eu estou nesse processo, eu tenho uma pessoa que eu quero que cuida de mim ao meu lado, ela sai do trabalho e vem ficar comigo. E o que acontece nesses casos, e que a gente também precisa acolher esse familiar, essa pessoa que está com o outro que tem um diagnóstico de depressão, é porque às vezes ele se sente coibido a fazer tudo que a pessoa quer, né? A ceder tudo para a pessoa, justamente com medo dessa pessoa cometer suicídio ou ela interromper o tratamento.
Então, o cuidado que a gente precisa ter é que, inclusive, esses são comportamentos que precisam ser trabalhados no decorrer do tratamento, né? Do tratamento terapêutico, para que essa pessoa ela não se fortaleça, né? Com ganhos secundários que são, muitas vezes, extremamente perniciosos, tanto para o paciente quanto para o acompanhante, para a pessoa, né? O familiar ou companheiro, a pessoa que está junto com o paciente. Então, isso é muito importante, né? Sim. Outra pergunta também que eu queria para a gente conversar aqui é exatamente como, então, que eu posso ajudar de forma efetiva essa pessoa que está com depressão. Inclusive, teve uma pessoa que me segue que falou que perdeu alguém, um amigo, esses dias, que estava com depressão. E aí ela ficou muito angustiada e queria saber como que eu posso ajudar, como que eu posso realmente fazer alguma coisa que vá contribuir. Se eu sei que meu amigo está com depressão, se eu sei que a minha mãe está com depressão, como que eu posso contribuir, né? E aí teve até um comentário aqui também, Alguém falando de falou perdas. aqui também. Exatamente. Falou assim, ó, a Rayana falou assim, ai, não tô conseguindo olhar, tá muito pra cima. Aqui a Rayana disse, uma prima minha cometeu suicídio ontem e ela tinha depressão. Então, assim, a gente tem visto muitos casos, né, de pessoas que estão com depressão, que estão cometendo suicídio. Como que a gente pode ajudar? Bom, mas não existe uma fórmula mágica, né? E também não tem uma receita, né? Um protocolo, uma receita que a gente pode aplicar, inclusive para dar segurança para quem acompanha, né? Eu costumo falar que, falei no início aqui para você, a depressão, ela pode ser uma construção a longo prazo, né? Então, o mais importante para a gente cuidar é essa percepção que a gente tem do outro, né? Às vezes, as pessoas começam a deixar de sair, a deixar de fazer atividades importantes, mudar repentinamente algumas condutas que são da rotina. E a gente precisa estar atento a pequenos comportamentos, a pequenas mudanças que pode ou não desenvolver uma depressão. É claro que tem aí, né, um histórico genético, um histórico familiar, as próprias condições de vida, enfim, é multifatorial. Tem uma série de circunstâncias que a gente precisa observar para auxiliar. Mas uma das recomendações mais importantes que a gente sempre orienta é justamente acolher essa pessoa na intensidade da dor dela, né? Acolher, respeitar, pontuar estratégias de tratamento, porque às vezes o parceiro, a pessoa que está junto, ela também se sente vulnerável de fazer uma indicação para um tratamento adequado. A gente ainda tem muitas pessoas que resistem ao acompanhamento médico por meio de terapias farmacológicas. A gente sabe da importância hoje da farmacologia nos tratamentos das doenças mentais ou dos transtornos psiquiátricos. É claro que a gente, numa proporção, num lugar diferenciado de olhar o adoecimento, a gente entende que os processos terapêuticos, principalmente os acompanhamentos psicológicos, eles validam, inclusive, um protocolo com maior assertividade a longo prazo, né? Mas a pessoa que está junto, ela também precisa acolher essa dor, acolher esse movimento, né? Então, a gente precisa legitimar nesse outro que está ruim mesmo, que está sofrendo, que é difícil, né? E muitas vezes, em algumas situações, eu já vi acontecer essa sensação da angústia de não dar conta, faz com que a pessoa que está junto negue o processo do adoecimento, né? Isso pode ser mais
perigoso, porque essa pessoa pode entrar num movimento silencioso do adoecimento, e aí, quando percebe, quando alguém vai tomar providência, ela de fato está bastante comprometida, né? Eu acho que, principalmente os pares, né, as pessoas que estão numa rotina, que a gente convive junto. É extremamente importante esse olhar cuidadoso, né? Eu falo muito isso, assim, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso ao nosso redor, nas relações de trabalho, em casa, com os amigos, porque às vezes são pequenos sinais que nos indicam que essa pessoa não está bem. É claro que isso por si só não vai constituir um diagnóstico de depressão, né? Mas a gente precisa olhar o que está acontecendo, porque às vezes essa pessoa, às vezes ela não vai ter nem condição de pedir ajuda, né? Então, uma das condições mais importantes, se a gente pensar em auxílio, eu acredito que é por meio do acolhimento e da afetividade, né? Permitir que o outro também se expresse naquilo que ele está sentindo, na intensidade do que ele está sentindo, né? E validar isso pode ser importante para um tratamento efetivo, né? Sim. A Tatiana falou aqui assim, tive uma crise depressiva horrível e estou ainda em tratamento. Agora vejo que já estava doente há muito tempo. E aí depois ela continuou dizendo que a gente tem a tendência de se auto-sabotar e isso acaba atrapalhando e retardando o tratamento. Sim. Porque normalmente começa antes, muito antes do que a gente descobre, né? Exatamente. E eu acredito que essa tendência da autossabotagem, ela tem a ver também com o não desejo do adoecimento, né? Porque às vezes a gente entende que não tá legal, entende que não tá bem, entende que tá começando a não dar conta, mas existe uma cobrança externa, uma cobrança, e muitas vezes ela é muito mais social, de que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente vai dar conta de tudo. Então, o fato da gente olhar para si próprio e perceber que a gente também tem o direito de adoecer ou precisa respeitar esse adoecimento, infelizmente, ainda não é uma condição natural, pelo próprio estilo de vida que a gente leva, né? Nós somos, a gente acompanha um momento, né? Uma condição que a gente, tanto homens quanto mulheres, né? Resguardadas todas as condições, a gente é obrigada a dar conta de tudo, né? Então, o pai tem que dar conta de tudo, a mãe tem que dar conta de tudo, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, a filha tem que estudar, tem que manter o relacionamento bem com o namorado, tem que fazer atividade física, e muitas vezes são essas cobranças externas que impedem essa pessoa de olhar e falar assim, epa, eu preciso parar um pouquinho, né? Eu já não acordo muito bem como eu acordava um mês atrás. Eu tô sentindo tristeza sem motivo, sem razão, eu tô perdendo apetite. E aí, se perceber, pode ser um processo, mas isso de fato, para a nossa realidade, principalmente para essa última geração aí de adultos, é uma condição muito difícil mesmo. Necessariamente precisa de ajuda, né? Sim. E aí, assim, meio que a gente se sente obrigado a dar conta de tudo, a fazer todas essas tarefas, até porque a gente vive num sistema que é capitalista, é competitivo, e a gente tem que estar servindo e fazendo essas multitarefas o tempo inteiro. E é onde entra a outra parte também, que é a parte que você já trouxe, que é a questão da família, de estar percebendo, de estar observando, tanto o adolescente, que tem alguns comportamentos que são normais e que parece anormal, mas na realidade é normal para a fase da adolescência, mas é um período assim que eles estão muito expostos a estar num processo de depressão, é um grupo de muito risco, né? Quanto também dos relacionamentos de modo geral, tanto o meu marido, a esposa,
os familiares, amigos, a gente está atento. E aí é onde eu vejo a importância de fortalecer vínculo. Porque se eu já tenho o costume de ter um vínculo fortalecido, de ter uma conversa sincera, uma conversa honesta, de falar de sentimentos, porque dentro dessa correria que você trouxe, desse dar conta de tudo, às vezes a gente não tem o tempo, ou não escolhe ter esse tempo, não tira para falar de emoções, de sentimentos. A gente fala do que deu errado no dia, do trabalho, do estresse, reclama, fala de um monte de coisa, mas não para nem para se identificar primeiro, e depois nem para falar, né? Por causa disso, eu acho que é super importante, tanto esse fortalecer vínculo, quanto esse autoconhecimento. Exatamente. E aí, Mailane, eu tô lembrando um colega meu, né? Ele falando que ele atende crianças. E ele disse que ele ficou muito impressionado porque nós entramos em isolamento social março, né? Meio de março, mais ou menos. E Sim. com menos de 50 dias, menos de 2 meses, ele estava recebendo em consultório um número muito maior de adolescentes com comportamentos que indicavam, né, com sintomas que indicavam depressão, mas também recebendo famílias que olhavam para esses filhos de uma forma diferente também, né? Então, eu acho que essa questão do olhar, do cuidar do outro, de se autocuidar, esses momentos que nós estamos passando nesse período, né, nessa condição de pandemia, tem permitido que essas pessoas parem, né? Então, eu vi mães falando assim, nossa, eu não lembro qual foi a última vez que eu jantei com meu filho, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz comida para minha família, porque não tinha tempo, porque ela tinha uma sobrecarga social, familiar, profissional muito alta. Então, essas são estratégias que a gente também precisa fortalecer na relação, porque a relação, para ela não adoecer, e, claro, não só a depressão, né? Só porque é o recorte que nós estamos fazendo. Mas essas condições vão permitir a gente pensar em saúde emocional a longo prazo, né? Então, precisa dessa troca, precisa acontecer esse movimento. E quando eu consigo fazer esse autocuidado, eu consigo também cuidar dos pares, né? Que eu falo, das pessoas que estão próximas, né? Provavelmente... claro, se a gente olhar aí as probabilidades hereditárias, genéticas do desenvolvimento da depressão, talvez essas situações não impeçam dessa pessoa de fato desenvolver. Mas com certeza, enquanto suporte psicológico, enquanto suporte relacional, essa pessoa vai ter um prognóstico muito melhor, né? Porque ela vai ser assistida, ela vai ser cuidada. E esse cuidador também vai ter condição de se posicionar e de se autocuidar também para passar por todo um processo que, de fato, é muito cansativo, né? É muito difícil para os dois lados. E, André, assim, para a gente já ir para o final, eu queria que você comentasse de forma rápida, porque eu sei que é um assunto, assim, que dá uma live, mas no início você até começou a comentar. Eu queria que você falasse 2 pontos nessa questão de depressão, porque como é a última live, pelo menos aqui no meu Insta, a gente comentar sobre a questão da depressão pós-parto, de forma breve mesmo, porque eu sei que, igual eu falei, é um tema para uma live, você até comentou também sobre isso. Se deixar, eu falo até meia-noite. E nós mulheres também temos algumas, né? Tem essa mudança de humor, que é a TPM, né? Que em alguns casos até chega a uma depressão ali também. Eu queria que você trouxesse um pouquinho isso pra gente. E às vezes até desse uma dica pra gente como a gente lidar com esses momentos, né, da vida. Bom, a questão da depressão pós-parto, ela tem uma outra condição que a gente precisa olhar, que é a questão hormonal,
né? A mulher no pós-parto, ela tem uma descarga hormonal altíssima. Eu fico pensando, assim, o corpo em guerra com ele mesmo, né? E aí, Mailane, junta-se a isso uma condição externa de uma nova pessoa no ambiente familiar, né? Eu brinco, chegou um estranho, ele toma conta do pedaço, ele é dono da casa e eu ainda tenho que me adaptar a tudo isso e meu corpo querendo gritar, meu corpo querendo chorar, eu tô querendo, né? Eu quero dormir e não posso, eu quero comer e não posso. Então, a depressão pós-parto, ela requer um cuidado não menos importante para qualquer diagnóstico, mas a gente precisa olhar quais são as condições gerais em que essa mulher se encontra, inclusive antes, né? Hoje, quando a gente trabalha com pré-natal psicológico, a gente olha e avalia todas essas possibilidades, porque após o parto é um momento intenso de mudanças físicas no próprio corpo, principalmente para as mulheres que estão, as puérperas, que estão aí na primeira gestação, né? O primeiro filho, porque aí tudo é uma novidade. Está nascendo um bebê, está nascendo uma família, está nascendo uma mãe, está nascendo uma organização em que ela não quer uma família junto, ela não quer um cuidador externo, ela quer só ela e o marido, por exemplo. E isso, se essa pessoa ela já tiver uma predisposição, essa condição hormonal pode, em função das situações ambientais, incluídas aí as situações ambientais, ela pode desenvolver uma depressão pós-parto, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter não é diferente ao cuidado com qualquer pessoa com possibilidade de desenvolver um diagnóstico, né? Mas a gente precisa estar atenta para essas condições que são muito específicas desse momento, né? E ela ainda tem um bebê, ela tem um filho ali que precisa dela de alguma forma inteira para poder assistir, né? Nesse período agora, por exemplo, de pandemia, de isolamento, infelizmente, aumentou muito o número, né, de situações em que as mulheres relatam violência obstétrica e o índice de depressão pós-parto também aumentou. Por quê? Essa mulher, ela está isolada por uma questão de proteção, ela não pode receber visita, todo o planejamento que ela fez, por exemplo, para estar com esse bebê, para a chegada desse bebê foi interrompido, como a vida de todo mundo, né? E agregado a isso, as próprias condições físicas e emocionais. Então, eu tenho recebido, né, para atendimento, mulheres no puerpério, né, desenvolvendo, com a possibilidade de desenvolver uma depressão pós-parto. E o cuidado que a gente período aí da fase de adaptação do pós-parto, né? Então, eu falo que depressão é grave em qualquer contexto e precisa ser assistido afetivamente, né? Precisa ser, é um diagnóstico que precisa ser acolhido em todas as instâncias, né? Existem alguns estudos, só para complementar o que você falou, que sinalizam que há uma probabilidade maior da mulher, em função das questões hormonais, que inclui aí, né, os processos de tensão pré-menstrual e tudo mais, desenvolverem depressão do que homens. Mas, assim, nós já temos outras discussões confrontando essas informações, que hoje, na realidade social que a gente vive, o homem também tem condições específicas, né, da vida, que também vulnerabiliza a condição psíquica, que ele também está aí com grandes chances de desenvolver depressão, né? Sim. E você falou até a questão do homem também. Eu acredito que nós, mulheres, temos que ter uma atenção também muito grande, tanto para filhos homens, quanto para marido, quanto para amigo,
porque eles têm mais dificuldade de expressar, de falar sobre suas emoções. E, inclusive, quando a gente vai pesquisar, por exemplo, a parte de índice mesmo, né? As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens suicidam mais. Porque quando eles decidem, eles arrumam um jeito que é o jeito que vai ser definitivo mesmo. Então, ter esse olhar, principalmente para eles, e às vezes de tentar uma conversa, né? Tentar ver se fala, verdade, e a gente fortalecendo. Na verdade, tem duas coisas importantes que eu acho para complementar a sua fala. Normalmente, o homem tem maior dificuldade de expressar, né? As mulheres podem ter mais ou menos facilidade, mas elas se expressam mais. Mas tem outra coisa que a gente pode ficar preocupado, porque o homem também, ele tem maior dificuldade de procurar recursos, de fazer prevenção, de cuidar da saúde. Né? A gente tem falado muito nisso, e prevenção em todos os sentidos, não só na condição do adoecimento psicopatológico, né? Mas em todo. E isso pode ser também um agravante, né? É aquela bomba relógio. Quando ele fala que está doente, quando ele fala que está mal, corre, né? Então, e aí reforço o que eu falei inicialmente, né? Essa percepção, e às vezes pode ser até ocular só, né? Mas essa percepção da rotina, do dia a dia, ela vai sinalizar, né? Para as pessoas que estão próximas, tem algo diferente, né? A depressão é a doença desse século, né? E por que disso? Como as relações podem viabilizar condições de tratamento, né? De prevenção, de melhora, de estabilidade da saúde dessas pessoas. Então, é possível, mas a gente precisa também reconhecer essas pessoas, né? E nesse sentido, eu acho que essa parada que a pandemia pediu para a gente fazer, né, exigiu que nós fizéssemos, permitiu também que as pessoas olhassem umas para as outras, né? Claro que uma observação fechada, porque o contexto também aumentou muito, né? O índice de ansiedade, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais tensas. Então, é preciso mais cuidado com essas pessoas para poder, de fato, assistir de uma forma mais adequada e intervir a tempo de tentar aí prevenir minimamente os riscos e a gravidade de um diagnóstico de depressão, por exemplo. Sim. Andréia, muito obrigada. Eu acredito que é isso. Gente, se vocês estão assistindo e tiver alguma pergunta, aproveita que a chance é agora. Se ainda tiver mais alguma coisa. Falei se vocês gostaram da live. E aí, Andréia, assim, eu vou falar para vocês como que eu conheci a Andréia. A Andréia não foi minha professora ainda não tive esse privilégio. Terei, porque persistirei até o fim do curso, né, para conseguir ter o privilégio de para ter o privilégio de ter aula com ela, porque ela dá aula mais para o pessoal assim dos últimos períodos, mas a gente se conheceu através do projeto, né, do PAP, porque a Andréia, assim, ela tá falando de multitarefas, ela é 1 milhão de tarefas junto ao mesmo tempo. Então, ela é coordenadora de um projeto, o PAP, que é o projeto Aprendendo a Pensar. Em alguns momentos, eu já até compartilhei aqui no Insta algumas experiências que a gente teve lá. E aí, foi lá que eu conheci a Andréia, essa mulher aí que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e que faz com excelência ainda por cima. Então, eu quero te agradecer. Obrigada, Mailane. Pode voltar para o PAP, viu? Enquanto a gente não faz a disciplina junto. Você pode voltar, é muito bem-vinda. Eu que agradeço. A intimação ao vivo. Fazer publicamente para você não ter como correr. Eu quero te agradecer, eu fico muito lisonjeada com esses convites, né? Eu acho que é uma forma da gente discutir de uma forma menos técnica, menos operacionalizada. Eu acho que o mais importante hoje é isso, né?
E você, e Sim. tem outras colegas que estão fazendo um trabalho super bacana nesse sentido, né? Eu acredito que esse é um movimento da gente pensar em prevenção, falar em saúde mental de uma forma menos conceitual e mais consistente. Isso permite que as pessoas ouçam melhor, né? A gente melhora aí a Uhum. escuta afetiva das pessoas. Então, porque para Sim. chegar aqui, a gente falar conceito, falar protocolo, falar técnica, e aí, como as pessoas aproveitam isso, né? Então, eu acho muito bacana isso que Sim. você está fazendo. Continue, né? Porque eu acho que você tem Sim. muito a colaborar com as pessoas. Fico muito agradecida. Ah, obrigada. E aí, até uma próxima aí, quem sabe? Beijo, Andréia. Beijo, Obrigada. querida. Obrigada. Boa noite. Boa noite.